E aí, investidores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje a gente vai comentar sobre a IRB, uma empresa que já deu muito lucro, muita felicidade para muita gente, mas também que já deu muito prejuízo para muita gente também. Nesse vídeo saíram novas notícias, a gente vai comentar sobre essas notícias, se esse conteúdo te ajudar. Eu peço para você curtir, se inscrever, ativar as notificações, deixar aqui para mim um comentário se você gosta da IRB, se você não gosta, se você tem ações, se você não tem. Beleza? Tudo isso ajuda demais o nosso trabalho aqui no YouTube. Agora, vamos entender primeiramente o que é a IRB, né? Para quem não conhece, a IRB é referência em resseguros no mercado brasileiro, é uma empresa de resseguros com mais de 80 anos de experiência em um portfólio completo em soluções para o mercado. Eles atuam em todas as linhas de negócio no Brasil e no exterior, oferecendo cobertura de resseguros para diversos riscos. A empresa, pessoal, na minha humilde opinião, né, era referência em resseguros. Hoje em dia temos outras empresas aí do mesmo ramo que já estão virando referência nesse segmento. Então, infelizmente, né, para a IRB isso torna-se cada vez mais difícil para a empresa poder se recuperar. Importante a gente entender também, pessoal, a composição acionária. Antes da gente falar aí dos números da empresa, dos números da companhia, é importante a gente entender a composição. Ela tem 99% de free float e 1% aí de ações em tesouraria. Mas é importante também a gente ver que 15,8% da participação aí é do Bradesco e 11,5% do Itaú. E aqui eu estou no site da Clear, né, na corretora que eu invisto, vendo as ações aqui no gráfico de candles, a gente pode ver que a empresa ela teve um momento aí de ascensão no preço das suas ações e depois caiu de forma muito repentina. E aqui no Google a gente consegue ver isso também de uma forma melhor, tá? A empresa aí subiu desde o começo, praticamente quase, né, 400% e depois caiu quase 100%, 96%. Então, infelizmente, quem investiu na empresa aí em janeiro, né, de 2020 especificamente, perdeu praticamente todo o seu patrimônio. Mas a gente precisa entender se agora, né, no momento que as ações estão cotadas aí próxima de R$ 1, tá valendo a pena, se não tá, porque muitas empresas elas caem bastante, depois elas têm uma reviravolta aí no seu, na sua gestão, na sua administração, no seu patrimônio de modo geral, e elas começam a ter uma nova ascensão no preço das suas ações e se tornam novamente uma boa empresa. Então, pessoal, a empresa está cotada em R$ 1,20, tá? Vamos ver aqui alguns números. Números da empresa, pessoal, não vou ficar comentando muito porque ela não está dando lucro, né? Então, PL negativo, margens negativas, ROI negativo, liquidez corrente, isso aqui é importante também você analisar. Tá abaixo de 1 significa que ela tem mais passivo circulante do que ativo circulante. Isso é muito complicado para a empresa, né? Então, infelizmente, a IRB, no momento que eu estou gravando o vídeo, ela é uma empresa complicadíssima, tá, de você investir. E falando um pouco aí dos proventos, né, que a empresa pagou em 2020, até 2020 ela chegou a pagar aí alguns proventos, né, 2021, a data com era 2020, mas de lá para cá, pessoal, foi só ladeira abaixo, né? Então, infelizmente, a empresa ainda está complicada e agora, como saíram novas notícias, a gente vai entender se está valendo a pena, se não está, se vale a pena você comprar a empresa para o longo prazo. Primeiramente, pessoal, quero dizer que eu estou utilizando aqui essa notícia do Infomoney, tá? Vai estar aqui no primeiro link da descrição ou em algum comentário fixado, para que você, caso queira, baixe, né? Entra na notícia, melhor dizendo, e dá uma lida por completo. A gente vai pegar aqui os principais pontos. O que esperar para o IRBR3, né? A IRB, após capitalização. Citi mantém venda, enquanto o JP Morgan eleva a recomendação para neutra. Então, JP Morgan ele recomenda, né, que quem já tem ações do IRB mantenha essas ações. Não venda, mas também não compre mais nada. Citi reduziu o preço-alvo dos ativos de 1,60 para 1,10, enquanto o JP Morgan elevou a recomendação, destacando que o ativo está num valor razoável, né, num valor mais razoável. Após novo aumento de capital, eu vou chamar a atenção de vocês aqui, pessoal, a IRB fecha em queda de 12,86% após a oferta de ações de 1,2 bilhão a R$ 1. Então a empresa, pessoal, ela fez aí uma nova oferta de ações para captar, né, 1,2 bilhão a R$ 1 cada ação, tá certo?
o que levou a uma forte queda dos ativos, e os analistas, né, de mercado se debruçam sobre as perspectivas para as ações do IRB. Depois da capitalização, é onde teve, né, o Citi manteve a recomendação de venda e o JP Morgan elevou a recomendação para neutra. Então, esperar para ver o que vai acontecer. O Citi atualizou seu modelo para o ressegurador, incluindo a capitalização de 1,2 bilhão por R$ 1 por ação. Os analistas do banco tinham projeção de 1 bilhão por R$ 2,50 no modelo prévio, realizada nesta quinta-feira. Isso aqui é importante, tá? A venda do edifício sede para o Sebrae do Rio de Janeiro por 85 milhões e o acordo extrajudicial com os donos do Casa Shopping, em que receberá 100 milhões, todos anunciados na semana passada. Então isso aqui é uma notícia, né, que saiu recentemente, junto com a nova capitalização que a empresa fez. Isso traz novas perspectivas para a empresa no longo prazo, visto que, né, dada a melhora da posição de caixa da companhia, os resultados financeiros tiveram uma leve alta, levando a previsão de lucro líquido para 2023 de 332 milhões para 361 milhões. Então é uma coisa relevante, né, que a gente consegue ver que a IRB, ela, né, após esses movimentos, né, após essas novas notícias, pode ser que a empresa venha a se recuperar. O JP Morgan, por sua vez, elevou a recomendação para neutra, né, e os analistas apontam que após uma queda substancial de mais de 70%, ante alta de cerca de 6% do Ibovespa em 2022, agora os analistas veem que o IRB está negociando a múltiplos mais consistentes com o que acreditam ser a rentabilidade do negócio. Eu vou chamar a atenção de vocês aqui, pessoal, é o seguinte, né, antes da gente falar aí de algumas outras coisas, preço teto do ativo, preço-alvo e tudo mais. Muitas empresas, né, quando acontece isso aconteceu aí com a IRB, com a Magazine Luiza, com várias outras empresas, não só aqui no Brasil, quanto no exterior. Existe uma estratégia, caso você não conheça, chama venda a descoberto ou operar vendido, qualquer coisa nesses termos assim são a mesma coisa, tá? Que é basicamente, de forma resumida, claro, a pessoa não tem ações da empresa, ela faz uma venda, então ela vai lá, vende ações da IRB sem ter ações da IRB. Essa operação chama operar vendido, né? Você vende sem ter a ação, na expectativa que as ações caiam e você lá na frente possa recomprar por um preço menor que você vendeu, ganhando esse spread, essa diferença. Mas o que é o problema? Isso torna, né, cada vez a empresa mais arriscada para você poder investir, porque muitas vezes quando tem essas operações, né, operações vendidas, se a empresa começar a subir, quem fez operações vendidas é obrigado a comprar para zerar, né, o seu prejuízo ou para diminuir, vamos dizer assim, o seu prejuízo. E aí acontece que cada vez mais as pessoas vão comprando a ação e aumenta a demanda, né? Aumenta a demanda porque as pessoas querem comprar a ação para poder zerar o seu prejuízo. Então isso faz com que o preço da ação cada vez mais ele vá subindo. Isso é uma coisa que eu não gosto muito, né? Um tipo de operação que eu particularmente acho muito arriscado, mas só para que você saiba que está, né, acontecendo com as ações do IRB, tá? Não vou ficar aprofundando, tá, pessoal? Esse é um assunto mais complicado, às vezes, de explicar. Se vocês quiserem, comenta aqui para mim, operar vendido, alguma coisa nesse sentido, que eu vou saber e faço um vídeo para vocês. Mas é mais ou menos isso que eu acabei de falar. Bom, sem ter um preço-alvo específico, eles vêm como faixa de valor justo entre R$ 1,00 e R$ 1,40 por ação. A gente está vendo que ela está na faixa de R$ 1,20, tá? Atualmente, no momento que eu estou gravando o vídeo. Então, de R$ 1,00 a R$ 1,40 por ação, entre queda de 18% e alta de 15% frente ao fechamento de sexta-feira. Na área de seguros, mantém preferência por Porto Seguro. Muita gente também me pergunta dessa empresa. Atualmente, pessoal, né, eu acho que vale mais a pena você estudar aí a Porto Seguro ou próprio BB Seguridade, né, do que o IRB, porque muitas vezes não vale a pena você ficar comprando essas empresas que estão em uma situação complicada. Ela às vezes demora muito tempo para poder te dar ali algum lucro, né? E você nem sabe se ela vai te dar lucro. Então, na minha opinião, principalmente você que está começando, tá? Não vale muito a pena você ficar de olho nessas empresas complicadas. Você, né, que já investe há muito tempo, aí que quer ter uma parcela do seu portfólio em ações mais arriscadas, talvez vale sim a pena olhar para as ações da IRB. Então, continuando, né, na área de seguros, também tem a Porto Seguro, com um múltiplo de 8,4 vezes o preço sobre lucro,
esperado para 2023. E BB Seguridade, também é uma ação aí que é interessante, né? Está interessante no momento, com um PL de 8,4 vezes ante 13 vezes do IRB. E olha só, na sexta-feira, o Carlos, head da Research da Eleven Financial, destacou que o nível de incerteza para o IRB após capitalização ainda é elevado e o cenário turbulento deverá permanecer por mais alguns trimestres. O que eu disse para vocês, pessoal, a empresa ela pode melhorar sim, ela pode dar lucro para você se você comprar agora, mas ninguém sabe, né? Ninguém sabe se a empresa vai melhorar, se ela vai piorar. Então é um tiro no escuro quando você investe em empresas assim. Quando você investe em empresas, né, que já tem ali uma certa consolidação no mercado, já dá um lucro de forma recorrente, é uma empresa interessante, né, de um segmento interessante, com certeza ela vai te dar lucro no longo prazo. Agora, eu digo aqui que o segmento de resseguros aí no Brasil, ele é interessante sim, não digo que ele não é interessante, mas ele é um segmento complicado muitas vezes, né, que são empresas aí que tem uma certa instabilidade, tá? A própria Porto Seguro mesmo, o próprio BB Seguridade. Então, assim, toma cuidado ao investir nessas empresas. Atualmente, são empresas interessantes que vale a pena você investir, mas toma cuidado, tá? E por último, a principal dúvida, né? Isso aqui é um comentário dele aí. A principal dúvida é se realmente o valor captado na oferta de 1,2 bilhão deverá resolver a situação ou veremos uma nova chamada de capital em um futuro não muito distante, caso a companhia continue queimando caixa, ficando novamente abaixo dos requisitos regulatórios mínimos exigidos pela SUSEP, aponta o analista. A Eleven ajustou seu preço-alvo para R$ 1,40, considerando a quantidade de ações em circulação após a oferta, mantendo a recomendação neutra. E só para a gente finalizar, pessoal, para quem não conhece, para quem não sabe, caso as ações fiquem abaixo de R$ 1 por ação, se eu não me engano, são por 30 pregões seguidos, tá? Abaixo de R$ 1 por ação, por 30 pregões, tem uma norma aí, uma exigência da B3, que a empresa faça um agrupamento das ações. Então, por exemplo, se a ação estiver custando, sei lá, 50 centavos, a empresa é obrigada a fazer um agrupamento. Então, por exemplo, 10 ações que custam 50 centavos vão passar a custar R$ 5 apenas uma ação. É basicamente de forma resumida, né? Só para que você entenda como funciona o agrupamento de ações. Então, caso, né, a ação venha a cair abaixo de R$ 1, fica de olho porque isso pode acontecer também. No final das contas, o agrupamento ou desdobramento, essas coisas não mudam nada assim para você, acionista, para você, investidor, mas é um ponto aí de atenção que pode acontecer com a empresa. E para resumir, pessoal, né, só para a gente finalizar aqui em relação à IRB, é uma empresa assim que realmente está numa situação complicada, realmente, né, eu não vejo perspectivas boas para ela no longo prazo. Claro, né, que a gente não sabe, a gente está falando aqui com base em informações que a gente tem agora. Amanhã as coisas podem mudar, pode sair novas notícias, o que pode melhorar para a empresa. Mas você que está começando, a minha dica para você é ficar longe dessas empresas, tá? Não vai procurar empresas problemáticas. Mas você que já investe há bastante tempo, que está no mercado há bastante tempo, pode olhar sim para a IRB, né? Ter uma parte aí do seu portfólio, 5%, 10% no máximo, tá? Em ações mais arriscadas, porque pode ser que um dia ela vai multiplicar o seu investimento em várias e várias vezes. Então é isso, pessoal, no vídeo de hoje. Se você gostou, peço mais uma vez aquele seu apoio para você compartilhar o vídeo, curtir, comentar, deixar aqui para mim nos comentários também alguma dúvida que você tiver, que a gente vai ter o maior prazer em responder. Eu vou ficando por aqui, lembrando que amanhã às 7 horas da noite tem live aqui no nosso canal e eu espero você. Um abraço e até amanhã.